inscreva-se, deixe o seu like e ative as notificações. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a professora Ellen, estou como subsecretária de Inclusão Educacional aqui do município de Fortaleza. E a gente, vou falar rapidamente, né? A subsecretaria, ela iniciou o trabalho em agosto de 2022, tem 1 ano e meio apenas. Então eu fui convidada para organizar e assumir. E nesse período a gente esteve criando núcleos diante da necessidade da rede. Né? Então a gente tem o núcleo de intervenção precoce, o núcleo do atendimento aos alunos com transtornos, da sala de recursos, que são as pessoas com deficiência. A gente tem o núcleo de autismo e o núcleo de altas habilidades de supereducação. Né? E a gente vai começar o trabalho, já o ano passado já começou o trabalho do núcleo, tentando fazer as triagens, as avaliações dos educandos que as escolas finalizaram. E aí eu achei assim, nós analisamos em torno de 10 escolas, foi isso? E eu achei que as escolas não estavam sinalizando para a gente de verdade. E a gente sabe, né, que o percentual é um percentual muito diferente do que a gente vê. Então eu criei uma outra estratégia junto ao núcleo, né, porque tudo a gente vai experimentando e vai acertando. Para ter um resultado mais fidedigno, uma resposta de qualidade, não adianta discorrer contra o tempo. Então a gente precisa ter qualidade. Então a gente pensou em avaliar todas as escolas e todas as turmas. Iniciamos com o Gustavo, por causa de um caso, em que a escola me trouxe a mãe também. A mãe me encontrou no Instagram, quando viu alguma coisa que eu postei do núcleo. E a gente começou, e ela me pediu o número, eu sempre gritou, porque a gente precisa acolher essas pessoas, essas famílias. E ela foi me falando que era do Gustavo e tal, me contou a história. E a Fátima também, ao mesmo tempo, me trouxe essa demanda. Eu falei, gente, a gente vai começar com o Gustavo, porque ele já estava com um diagnóstico, né, indicativo. E o que é essa criança? O que a gente precisa fazer? Então, o Jorge veio lá no tributo, era um professor da sala de recursos que estava no Ismênia. O AE, o atendimento à educação especializada, ele prevê o atendimento para altas habilidades, ele prevê o atendimento para as pessoas com deficiência. E para o APD, né, o atendimento pedagógico domiciliar, o atendimento pedagógico hospitalar. Então, essas pessoas que fizeram o concurso da educação especial, eu posso voltar nesses espaços, nesses trabalhos, nesses núcleos, tá? Então, a gente resolveu começar por aqui. E aí, a gente já começou, com essa avaliação desse aluno, a gente vai começar a fazer essa triagem primeiro aqui no Gustavo. E a gente pensou em trazer uma conversa com para vocês, onde a gente pudesse tirar as nossas dúvidas, porque realmente é um assunto que a gente precisa ainda muito conhecer, mesmo eu que já conheço a DELU há bastante tempo, já estudei sobre habilidades, já fiz um curso disso. Só que assim, gente, as coisas vão mudando, as pessoas vão mudando, e aí vão aparecendo outras características em que a gente precisa se dedicar para entender. Né? Então, assim, o Jorge convidou a Giane, eu consegui assistir de manhã, a Fátima também assistiu, e assim, fiquei encantada. Parabéns, já tenho que falar isso para você, fiquei encantada com a maneira como ela fez. Eu quero que vocês aproveitem bastante. A subsecretaria está à disposição de vocês, a Fátima tem no mundo, a gente, inclusive, a Lélia vai começar a acompanhar vocês aqui. A professora de cursos, a José, ela está afastada, mas já está voltando da perícia, que acho que ela está aqui com a gente. Então, qualquer dúvida, eu sei que é difícil no dia de vocês, né? O aluno que às vezes tem um comportamento que para a gente é bem complicado no contexto da sala de aula, a gente se coloca à disposição, não para trazer livros de receita, cartilha e soluções, mas para a gente discutir e tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Se a gente soubesse lidar com essa dinâmica todos os dias, em todos os momentos, né? A gente não precisaria de uma subsecretaria de inclusão. Um dia, quem sabe, a gente não vai precisar. Mas eu estou aqui à disposição de vocês. E entendo qualquer situação, tá? Da gente, de repente, não entender, não saber lidar, porque né, corre sim sangue na veia de vocês também. A mulherada que contra a TPM não suporta, tá aqui, né, não está perturbando da gente, é muito chato. O marido, quando dorme de calça comprida, também não aguenta aquele aluno que tá, depois do tapete, minha filha, vou ter que ir aqui embora correndo aqui. E aí, gente, a gente entende. Eu já vinha atendendo alguns casos daqui da escola, bem complicados, e assim, a gente entende quando a gente não consegue, né, no calor da emoção ali, ter a resposta positiva. Porque só quem sabe quem está na sala de aula. Eu sou uma professora de sala de aula, sala de recursos, né, já fui OP, então assim, eu sei como que é isso. Não é fácil pra gente, né, estar aqui de todos os dias. Por isso que a gente precisa se unir e fazer um trabalho colaborativo.
E eu vou deixar vocês com a Jane para poder trazer todos os conhecimentos, as experiências maravilhosas que ela tem. Vou ter que correr para a secretaria agora, tá? Não vou poder ficar com vocês, tá? Mas eu espero que vocês gostem e me coloquem à disposição, tá bom? Um beijo para todos. Então, gente, quero agradecer, né? Porque eu fui muito bem recebida. Muito obrigada. Um monte de gente aqui conhecido, né? A gente se encontra, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre altas habilidades, né? E aí eu vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Giane, eu sou pedagoga, psicomotricista, mestre de diversidade e inclusão pela Universidade Federal Fluminense. Trabalho na intervenção e na avaliação de crianças, adultos, jovens, adolescentes com altas habilidades de superdotação. Sou professora da Universidade de Vassouras e orientadora pedagógica no município de Itaboraí e São Gonçalo. Mas além de tudo, eu como, eu bebo, eu bebo, né? Eu saio, divido. Sempre tem tempo, né? Professor dá tudo de dar um jeito, não é verdade? Pode passar. E aí eu vou começar falando para a gente entender um pouco sobre a legislação. Porque a partir da legislação, que a parte um pouquinho mais rápida, a gente vai conseguir entender muita coisa. O que é altas habilidades de superdotação? Ele é um público-alvo da educação especial, né? Ele tanto altas habilidades de superdotação, quanto o transtorno global do desenvolvimento, né? E também as deficiências física, visual, né? Intelectual, todos são públicos-alvos da educação especial. Então, ele é público-alvo. Se ele é público-alvo, o que vocês acham que ele tem direito? Vamos lá, de manhã, quem estava de manhã não pode responder, tá bom? Fala, gente, o que vocês acham que ele tem direito? A sala de recurso. A sala de recurso, mais o quê? De apoio com ele. Profissional de apoio com ele. Profissional de apoio. Então, vocês acham que... o que vocês pensam? Vocês acham que altas habilidades ou superdotação precisa de apoio? Não. Ele precisa, de repente, de uma mentoria, mas isso é uma coisa que a gente ainda não tem em todos os lugares. É uma coisa que se fala em algumas teorias e a gente vai implementando, mas ainda não tem. Mas uma mentoria, o que seria diferente da mentoria para o apoio? A mentoria é igual você está orientando o cara lá para fazer o seu TCC. Eu oriento alguns alunos para fazer TCC, você vai direcionando e ele vai caminhando sozinho, é mais ou menos por aí. Material adaptado. Como que a gente faz essa adaptação de material? A criança com altas habilidades, ela questiona algumas coisas. Por exemplo, para que eu tenho que copiar do quadro se aquilo tudo está escrito no livro? Então, a cópia para eles não tem significado. E eles falam isso o tempo inteiro. Esse questionamento é um questionamento que eles fazem muito, de forma veemente. E aí, por exemplo, esse dia chegou um paciente no consultório, uma pesquisa, eu sempre vou contar a história dele, que ele é uma peça rara. Ele falou assim, você sabe quantas árvores morreram para essa professora fazer essa porcaria de dever nessa folha? Eu não sei, meu filho, eu nem vou te fazer de contas. E aí ele ficou lá contando quantas árvores foram destruídas para que o dever estivesse na folha. Entendeu? Então é essa pessoa que tem altas habilidades, que ela vai confrontar essas questões. E é bom pra gente ser confrontado? Claro que não, né? Você gosta de ser confrontado? Mente que vocês não gostam, também não gostam. Claro que a gente não gosta de ser confrontado. E é essa criança que chega no consultório, porque ela não chega porque ela tem altas habilidades, não. Ela chega no consultório porque ela está confrontando dentro da escola, ela está dando problema. Como ela está dando problema na sala, ninguém sabe resolver, aonde que ela vai parar? No consultório. E não é porque ela tem altas habilidades, né? Como é que ela para lá? Ela para porque ela está dando problema, né? Então ela para lá por isso. Aí depois que a gente descobre qual é o problema, por que ela está dando problema. Porque ela é questionadora, certo? Então é isso aí. Vamos lá. Ela tem direito ao currículo suplementar. Que currículo suplementar é esse? O que é suplementação curricular? João, vou dar um exemplo prático aqui, que a maioria aqui é com os menores, né? Só tem sexto ano aqui também, né? Tem sexto ano. Joãozinho está no primeiro ano do fundamental. Aí Joãozinho já sabe ler. E você está lá no beabá com os outros, Joãozinho já leu todos. Aí, só que ele não sabe matemática. Ele está lá acompanhando a turma, aprendendo os números, identificando e tal. Mas de português ele entende.
que eu vou fazer? Vou pegar o conteúdo todo do segundo ano, vou dar para o Joãozinho no primeiro? Não. Eu vou suplementar o que ele não sabe de português e que ele precisa saber, ou seria bom que ele aprendesse, porque a habilidade dele é na área de linguagem. A repente são as pontuações, as vírgulas, a construção textual. É isso que eu vou trabalhar com ele, aquilo que ele ainda não sabe. Não é o conteúdo lá da frente, senão a gente vai pegar o conteúdo lá na frente, mas não é isso. Isso que é suplementar. Isso é intra, dentro da sala de aula. E é extracurricular. Eu estava contando aqui a história de manhã de uma criança minha, que ele era apaixonado ele é de linguagem, mas apaixonado por ônibus. Então, ele sozinho me ensinou, porque eu também não sabia, que o estudo do ônibus chama-se busologia. E que aí ele fez uma pesquisa no bairro e descobriu qual foi a primeira pessoa a andar no ônibus da cidade do bairro. Descobriu quem era. Qual foi a primeira linha de ônibus? Ele fez a pesquisa e ele contou para os amigos na sala. Né? Então, ele trabalhou todo o processo. Isso é extracurricular. Deu para entender a diferença? E a aceleração. Quando eu acelero essa criança, Jean? Altas habilidades ou superdotação é transversal, como tudo que faz parte, como qualquer público-alvo, da educação especial. Ele tem que ser atendido da educação infantil ao nível superior. Tanto que na universidade eu faço PEI, porque lá eu tenho 2 alunos em 2 cursos que têm baixa visão. Então eu faço um trabalho para eles, a gente faz a adaptação toda para eles. Então na universidade a gente também faz. Então em todos os lugares nós fazemos esse trabalho, ok? E aí, o que é aceleração? O que é acelerar? Eu tenho o João no primeiro ano do ensino fundamental, que ele está lá e tem conhecimento de português, de matemática, de tudo. O que ele vai ficar fazendo na sala? Nada, perturbando vocês. Mas ele tem que fazer. Ele vai socar a coleguinha, ele vai dar chute na mesa, ele vai dar pontapé, ele vai beliscar o outro, ele vai fazer tudo que ele tem que fazer. Ah, vou botar ele de monitor, porque a gente adora esse negócio, né? A gente gosta desse negócio de botar para ajudar. Vamos, Joãozinho, ajuda fulano, ajuda ciclano. A criança vai para a escola para trabalhar. Eu tenho uma que esse dia ela falou para mim, ela é muito engraçada, dela é ela. Olha, tia Joana, eu não aguento mais trabalhar. Eu trabalho todos os dias. Eu falei, minha filha, não precisa trabalhar. Eu falei, não, na escola não é isso. É. Na escola você estuda, não, eu trabalho. As crianças chegam todas chorando. Quem toma conta daquelas crianças? Eu. As crianças ficam só reclamando. Quem vai tomar conta? Eu. Eu falei, mas que isso? Ela é verdade. Eu falei, quantos anos você tem? Ela, 4 anos. E os seus amigos? 3 anos. E ela sabe ler. O que ela vai ficar fazendo nessa escola? 4 anos de idade. É só de altas habilidades. Essa criança que já de idade, como ela mesmo falou, sabe uma coisa, não para outra. Isso. Mas ela sabe ler e interpretar. O que ela vai ficar fazendo no jardim com as crianças? Cuidado. Então ela trabalha todos os dias. Realmente ela está falando a verdade. Todo dia ela trabalha. Coitada, a gente está trabalhando. A criança tem 4 anos. Não é o lugar de trabalhar. Né? E aí, o que acontece? Essa criança precisa ser acelerada? Precisa. Aí, gente, são todas as crianças que vão ser aceleradas? Vai depender quais são as principais questões para a aceleração. Primeiro, dominar todo o conteúdo daquele ano de escolaridade. Então, se ele for muito bom, só souber interpretar e não souber matemática, você não vai acelerar. Ele sabe tudo? Beleza. História, ciências e geografia são importantes? São. Mas se ele sabe ler, ele consegue aprender aquilo ali? Sim. Então, qual é a minha base? Beleza. Acelerei para o segundo ano. Aí, beleza. Mas se ele não sabe, eu vou suplementar esse currículo. E aí, Giane, mas nem sempre uma aceleração é o suficiente. Então, a gente pode acelerar 2, 3 anos? Bom, eu não aconselho. Porque existe uma questão que não é maturidade, porque não existe hoje nenhuma balança para medir maturidade. Mas existe uma questão maturacional. Então, enquanto essa criança pequenininha vai estar lá pensando em correr, os outros vão estar pensando em beijar na boca. Porque olha como é que vai estar essa questão biológica aí. Mais 1 ano é legal. 2 anos a gente vai acelerando de acordo com o desenvolvimento desta criança. Então, eu nunca acelero assim. A criança do jardim vai lá para o 5º ano. Não faço isso.
Então, a aceleração é 1 ano por vez, de acordo com o que a criança ou a família também queira. Porque, gente, às vezes a criança não quer ser acelerada também, não sabia? Tem criança que fala, não quero sair da minha curva, eu quero ficar com os meus amigos. Aí você vai acelerar essa criança? Ela não quer. Então, só para suprir um ego da família? Não. São todas essas questões que têm que ser vistas, tá? Pode passar. Pode passar. Já falei disso, né? Isso tudo aí eu já falei. Então, artigo 58, 59, 60 da LDB traz todas essas questões. Beleza? Vamos pro outro, Jade. Isso. Aí depois ele deixa tudo com vocês, tá? Pode pro outro? Pode. E aí a gente vai pensar. E aí vocês vão identificando vocês, vão identificando os alunos de vocês. Vocês têm alguma pergunta para fazer até aí? Tá tudo tranquilo. Sério? Se eu perguntar, vocês vão saber me responder tudo. Tá vendo, gente? E aí, a gente vai falar agora sobre a questão do que é altas habilidades. O que é altas habilidades para vocês? Fala aí. Hã? O que é? De quem estava de manhã não pode responder. Acho que cada fase, na verdade, ela tem um grau de aprendizado, né? Quando essa segunda fase é uma grau de aprendizado um pouco maior, acho que considerar uma habilidade, né? Mas quem? Quem dá mais? Na verdade, tinha uma pergunta para fazer em cima de uma criança que eu conheço. Eu já está maior assim, uma criança da creche 3. Ela ainda não frequenta a creche, mas tem a idade de creche 3. Mora com o pai, com a mãe, irmão, TDAH, já tem logo de TDAH, mas é inteligente, ainda acho que ainda é esquisito. Uma criança dessa idade, que apresentaram para ela o nome dela, e ela pegou o nome dela e ela identifica as letras do nome dela, ela escreve, ela desenha, ela pinta direitinho do lado de dentro, sem deixar uma linhazinha de fora. Pinta certinho, tudo dentro, e não faz aqueles rabiscos de pintura. Ela pinta com capricho. Pode ser? Pode. Se a gente for pensar assim, o que é normal para uma criança de 3 anos? Isso me chamou a atenção, eu conversei com a família dela na época. Então. Mas eles deixaram de lado. Conversei com a escola, mostrando que eu conhecia a menina. Pedi até que queria fazer um encaminhamento. Mas a escola não fez. E esse ano eu pretendo ir atrás novamente dessa menina. E agora tem um grupo que pode me ajudar com isso. E aí, gente, que ela colocou bem legal, tá? O que você falou. Se você for pensar assim, uma criança de 3 anos, é normal que ela reconheça o nome dela, sabe o que é uma criança de 3 anos? E pinte direitinho? Não. Então, isso é uma característica. Isso chama-se precocidade. O que é precocidade? Todo mundo que tem altas habilidades de superdotação foi precoce. Mas nem todo mundo que é precoce tem altas habilidades de superdotação. Porque isso pode nivelar. Isso impede que eu identifique ou que eu intervenha? Não, porque eu posso identificar como precoce. Entendeu? O que é o básico para eu entender se isso é uma altas habilidades mesmo? Altas habilidades tem uma teoria, que é a teoria de Renzo, e a gente fecha 3 anéis. A habilidade acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa, em uma ou mais áreas do conhecimento. Fechou os anéis, tem a habilidade superior. E isso pode ser numa área criativa produtiva, em qualquer área, não necessariamente acadêmica, na área de português, matemática, história, geografia, mas pode ser em áreas mais voltadas para a questão das artes, né? Da questão sinestésica, tá? Pode passar. Então, eu já falei, né, que são altas habilidades de superdotação. E a gente tem, assim, em torno, pelos dados que a gente tem, nós deveríamos identificar em torno de 3 alunos em cada sala de aula de vocês. Deveria ter em torno de 3 alunos pelos dados que a gente tem. E por que a gente não identifica esses alunos? Porque a gente não sabe. Como é que você vai identificar uma coisa que você não sabe? Né? Você não sabe identificar, você não identifica. Então eu vou usar ela como exemplo, que ela contasse um pouquinho da história dela. Eu identifiquei o neto dela. E eu queria que ela falasse um pouquinho, se você contasse, pode falar? Por que ele chegou lá na clínica pra mim? Ele não chegou porque tinha altas habilidades, chegou? Não chegou. Ele da escola era considerado uma criança muito elevada, que não parava o tempo todo, ele terminava tudo muito rápido, atividade muito rápida.
e questionava o tempo todo os professores, não aceitava as regras, que tinham que seguir as regras da escola, ele questionava, ele perguntava muito com aquilo. E aí a gente foi observando o comportamento dele, não queria andar com as crianças da mesma idade, crianças menores que ele sempre queria, as crianças que pensassem além do que os da idade dele pensavam. Porque a mente dele era muito acelerada, ele questionava muito, ele falava muito, ele queria saber muitas coisas, e a conversa dele não era uma conversa de criancinha, né, de 9, 10 anos, era uma conversa mais além. E aí a gente começou a observar essa situação, em casa ele não parava, ele não para até hoje, ele estava o tempo todo em movimento. Desmontava aparelhos para poder remontar e pegava tudo que é tipo de material de sucata para confeccionar, construir alguma coisa. Enfim, era uma situação assim, muito complicada. João para, João senta para poder organizar. Não, vó, eu quero fazer isso, não, vó. João, atividade já ali. João vai estudar. Não, a matéria da prova já está na ponta da língua, está aqui, vó. Mas meu filho, você não consegue estudar. Você não parou, não, eu não estudei assim. Mas ele estudava assim: caderno, celular, computador, livro e alguma coisa que tinha que estar sempre mexendo. Meu filho, a mãe disse, cara, você não está estudando, estou estudando. E na hora de ver as notas dele, assim, a gente ficava surpreso. Nossa, esse garoto não estudou e como é que está com essa nota aqui? Eu falei, vó, eu não preciso ficar agarrado no caderno, no livro, o que o professor fala, está aqui, ó. Tudo aqui. Então eu não preciso me preocupar com isso, mas tem que estudar. Era uma luta para poder estudar. Até que, não, do jeito que estava, tá bom. Sem contar que, assim, muito falante, falando o tempo todo, conversando o tempo todo, questionando o tempo todo, perguntando o tempo todo. E um movimento 24 horas. Dormia pouco, ansioso, muito ansioso, não tem nem muito, porque de tanto que morre. Falei, gente, tem alguma coisa aí que não está legal. Foi aí que eu procurei, né, conversei com a escola falou que, Mônica, ó, pode ser, como ele é neto de professora, pode ser que ele seja estimulado desde pequenininho. Pode ser estímulo. Eu falei, assim, esporte, ele era o melhor de tudo. Tudo que ele fazia, ele era o primeiro, no ranking de tudo. Tudo que é esporte você pode imaginar. Campeão de estadual de taekwondo, de capoeira, enfim. E enjoava, né? Aham. Já E assim, ai, não quero mais, vou passar para outro. Era um esporte atrás de outro, e nada para ele estava bom. Ele sempre queria mais, buscando mais. Eu falei, gente, eu conversei com minha filha, mãe, isso é olhar de avó. Eu falei, isso não é. Não é olhar de avó, mãe. Conversei com a direção da escola, é estímulo demais que recebe em casa. Não é, porque eu não tenho nem para mim toda a festa de mão dentro de casa. Enfim, aí eu procurei uma amiga, conversando com ela, participei de muitos cursos também, que lá em dá muito curso em relação à inclusão. Falei, gente, estou vendo meu neto. Gente, eu estou vendo ali. Aí eu procurei uma amiga que tem uma sala lá em Rio Bonito, que trabalha com as avaliações, especialmente, não, de Bianca. Bianca, a situação é essa, amiga. Vamos fazer. A gente está aqui com um profissional, que é Giane e tal, aí levantou ela, foi bem resistente na Giane. Um monte de vezes chegar em casa bravo, não te pergunto, ele não me dá resposta, não sei se eu estou certo. Eu tenho certeza que eu estou certo. Mas eu não falo nada, ó. E aí, realmente, né, a avaliação foi, assim, fechou que realmente tem algumas habilidades. Não quisemos acelerar, né? Porque ele é muito bom em matemática, ele é muito mais em língua portuguesa, ele já não domina a língua portuguesa. A linguagem é muito boa, né, Júlia? Ele se expressa de uma forma maravilhosa. Mas em português, conteúdo programado, ele é ruim. Não é ruim, não, ele é médio. Mas matemática, o raciocínio dele vai longe. Porque tudo que vocês possam imaginar que envolve cálculo, que envolve, ele domina. Então, assim, não é fácil lidar com crianças com altas habilidades, mas é importante que a gente consiga identificar essas crianças. Porque, assim, no início foi muito difícil. Nossa, o João é levado, o João não para. Mas não era o João não parar por ser levado. O João não parava porque o cérebro dele funciona de outra forma. Né? Ele queria sempre mais conhecimento, investigações, e a gente não conseguia entender isso. Até que agora a gente já... Ele também não conhecia, porque ele falava, vó, eu não consigo ter amigos. Vó, eu não consigo me apegar a pessoas. Eu não quero, fico enjoado também, parte para outro, e vai para outro, e vai para outro. Ele não consegue ter vínculos de amizades. Né? Até ele fala, isso é muito ruim, porque às vezes ele se sente muito sozinho. E aí, nessa solidão, ele não consegue colocar para fora os sentimentos dele. Aí precisou de terapia, precisou de neuro, precisa, né? Que está em acompanhamento até hoje. Mas não é fácil lidar com crianças de alta habilidade, mas é importante que a gente enxergue essa criança
Enxergue essa pessoa para que a gente possa ajudá-la. Porque hoje ele consegue lidar com isso. Porque ele não sabia o que ele tinha. Então, eu falo assim, ó, eu sinto que eu sou diferente das outras crianças. E as crianças não me aceitam. Tem alguma coisa errada. Ele sentia isso e a gente também. Até que a Giane conseguiu, assim, desbravar isso aí pra gente. E hoje a gente lida muito melhor com a situação. Ele se conhece, ele já sabe as questões dele. E a gente também já sabe identificar quando tem as questões que tiram ele do eixo, que ele precisa de um acolhimento ali diferente. Né? Então, esse conhecimento é muito importante. É bom quando a gente tem alguém, né, que passou pela experiência e que sabe como é que é, porque às vezes a gente acha assim, avaliar é bobagem. Aí as pessoas têm outras habilidades, por que eu vou avaliar? Nossa, que maravilha, outras habilidades. Não, gente. Porque a gente pode dizer, normal, por favor, porque assim é muito difícil lidar. A gente olha o lado positivo, né? Que é, nossa, ele é inteligente, ele pega as coisas rápido, ele é bom de fala, ele é bom... Mas tem um lado negativo, que é a depressão, é a solidão, é a ansiedade, é o perfeccionismo. Gente, ele desenha uma maravilha, os desenhos dele, parece que ele entrou no curso, de tão perfeito que é. Esses dias ele pode desenhar, ó, tá bom, eu falei, tá lindo. Você não tá percebendo nada? Eu falei, não, ele tá perfeito. Você não tá vendo que o fio de cabelo dele tá fora do lugar, vó? Eu falei, meu filho, não tem cabelo fora do lugar. Ele tem, vó. Você tá falando isso porque você é minha avó, você me protege, não tá? Gente, aquilo ali, você não tá vendo que tá errado. Ele me olha fazendo isso aqui no seu papel, né? Rasgou, jogou fora. Desse jeito. É perfeccionismo mesmo, cada detalhezinho que pra gente passa de boa. Pra eles não, eles se apegam nos detalhes, né? E essa fala dela é importante porque aí ela coloca muitas coisas assim que vai mostrando as características, né? A questão desse perfeccionismo tem a ver muito com o envolvimento com a tarefa, com você ter se envolvido com aquela tarefa, né? Porque eles têm isso mesmo, de ficar horas e horas, você quer fazer perfeito, eles o tempo vão fazendo. Quando você fala que tá com ele, sabe que não tá, e dela confia, porque ele é muito bem, ele demais, é totalmente detalhista. Mas aí quando a criança sabe que você não está falando a verdade, nossa, eles são muito sensíveis. E aí geram situações, né, que se não se conhecer, não se entender, se a família não entender, pode trazer depressão, né? E a gente tem os artistas que têm essa sensibilidade muito aguçada e que acabam não aguentando essa pressão social. É que nem eu falo, caiu uma caneta no chão para você, caiu uma caneta no chão, você passou por cima. Caiu uma caneta no chão para ele, meu Deus, essa caneta que eu amo, não vou escrever nunca mais. Ela não vai funcionar. É outra situação. Então é uma sensibilidade muito grande. E a gente não consegue entender, porque pra gente isso é frescura. Mas não é frescura. Porque o sentimento é diferente. Tá? Pode passar. Falei. Ah, pode falar, ele gosta de falar. Ele gosta da figura. Quando eu levo ele pra dar palestra comigo, ele fala, tem que botar aquela figura. Coloca a figura, fala. No imaginário, quando a gente pesquisa até mesmo na internet, altas habilidades, quem vai aparecer é aquele menino branco, né, de óculos, aquele estereótipo todo de, entre aspas, de nerd, né? E, como a Giane disse, os dados da OMS estimam que de 3 a 5% da população tem altas habilidades. Sendo que essa característica, esses dados, é só com base num teste de QI, que depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Só que existem outros perfis, né? As pessoas, as mulheres, né, que muitas das vezes são invisibilizadas, né, são vistas como não inteligentes, não têm esse lugar de não inteligência. As pessoas negras, principalmente, muitas das vezes são subalternizadas, e principalmente as pessoas pobres. Por que eu trago esses elementos quando eu vou fazer palestra com Giane? Nós somos escola pública, então nós temos uma responsabilidade social. E o público que nós atendemos, ele é diverso. Então nós vamos ter meninas, vamos ter crianças negras, pobres, e muitas das vezes sujas. Nós, enquanto professores, nós temos um preconceito. Nós criamos uma cultura escolar que muitas vezes a gente não se dá conta, que é uma cultura de higienização desses corpos. E aí a gente olha para aquela criança e fala assim, altas habilidades, esse pretinho aí, esse garoto bagunceiro no lambento, ele não tem altas habilidades não, ele tem TDAH, deve ter alguma doença, né? Então, assim, essa fala é recorrente. Eu falo que eu já ouvi algumas experiências, já participei de algumas situações, né, que eu percebo essa fala. Então, eu acho muito importante demarcar isso, né? Porque a inteligência, a fala da mulher, vocês, principalmente
enquanto mulheres conseguem perceber isso, né? O quanto que os homens acabam subjugando vocês, colocando em dúvida o raciocínio, o pensamento. Não é possível que você tenha sido capaz de fazer isso. Então a gente trabalha, eu trabalho, né, também, trago muito essa questão, assim, pra gente ampliar o nosso olhar e tirar esse preconceito. E aí, essa fala do Jorge é importante porque a escola às vezes fica assim. Esses dias eu fiz uma avaliação de uma criança, aí a escola não queria passar ele para o primeiro ano. Aí a diretora me ligou e falou assim, eu não vou passar ele para o primeiro ano não, porque ele não tem todos os eixos de educação infantil, porque meus alunos da educação infantil todos sabem ler. Eu falei, mentira. Ele sabe ler tudo. Eu falei, é mesmo? Menino, você me avisa que eu vou botar meu filho até nessa escola, se tivesse um filho dessa idade. Era feio. Sabe ler tudo não, sabe ler tudo perfeitamente. E aí, aí eu falei pra ela, então você está me dizendo que você não vai acelerar, ele já sabia ler, pequenas palavras e tal, não vai colocar ele no primeiro ano, porque o primeiro ano, as crianças do primeiro ano já sabem ler. Ela tem. E outra coisa, eu ainda quero te dizer mais, que ele estava nesses dias na educação física e eu não vi nada de especial nele. Eu falei, mas o que você queria ver? Ele não é um ET? Sensibilidade, sabe o que é uma leitura? Sabe. Olha isso. Tem gente que acha que leitura é só não, sabe não, mas se as crianças devem ler, no Jardim 3, hein? No final do Jardim 3. Aí uma outra questão que a gente fala, altas habilidades de superdotação são gênios? Vocês acham que a pessoa que tem altas habilidades é gênio? Gênio é aquela pessoa que é capaz de, com o seu conhecimento, transformar a sociedade. Todo mundo que tem altas habilidades, todo mundo que é gênio tem altas habilidades de superdotação, mas nem todo mundo que tem altas habilidades de superdotação é gênio. Porque nem todo mundo que tem altas habilidades de superdotação tem essa capacidade de transformar, trazer um conhecimento novo que transforme a sociedade. Ok? Vamos lá. Já falei sobre a precocidade, com a pergunta dela. Falando na questão do nivelamento, você não falou. A criança é precoce, mas depois ela acaba... Altas habilidades e TDAH. A pessoa tem altas habilidades é uma condição. Isso não quer dizer que ela não possa ter outra condição atrelada. A única coisa que existe uma briga aí, que são dos deuses, eu falo que eu não sou Deus do Olimpo, eu não sou nem semideus, estou ali no processo de, gradual. Então, eles brigam muito porque eles dizem que altas habilidades de superdotação pode ter deficiência intelectual, aí tem a Bíblia fala isso, já discorda, então deixa de brigar isso sozinho, vou falar a minha opinião. Se eu falo de habilidade acima da média, a pessoa que tem deficiência intelectual, ela não vai ter habilidade acima da média. Então, eu não acredito nisso, né? O que a gente entende? Que altas habilidades de superdotação pode estar atrelada ao autismo, pode ter ou não, pode ter ou não TDAH, pode ter ou não dislexia, porque eu estou falando de uma habilidade em uma ou mais áreas do conhecimento. O que é o TDAH? O que é? Você não consegue fazer o quê? Se concentrar. Aí, eu não consigo me concentrar no quê? Em algo que exija esforço cognitivo. Se eu sou muito bom em alguma coisa, vai exigir para mim esforço cognitivo? Não. Então, eu posso ter TDAH e ter altas habilidades. Autismo. Eu posso ter TDAH e ter altas habilidades de autismo? Posso. Porque o autismo ele tem que fechar os 3 anéis. E as altas habilidades, os 3 anéis de Rensui. Então, eu posso ter os 2 atrelados também. Então, pode ter várias questões com só altas habilidades também. Tá? Altas habilidades e ideia. Qual é a diferença? Então, o que acontece? Existem muitos diagnósticos errados. Porque entre altas habilidades e ideia, existe uma linha muito tênue para a identificação. E as pessoas confundem muito. Por exemplo, o hiperfoco. O hiperfoco é uma coisa, o envolvimento com a tarefa é outra. O que é hiperfoco? Eu gosto de carro. Mas aquilo ali tem alguma funcionalidade? Agora eu tenho uma criança com altas habilidades e com TEA. Ele ama carro. Ele sabe falar 5 idiomas. Francês, italiano, português, espanhol e inglês. Por quê? Porque aí não, gente, eu não sei o tempo dos carros. Eu sei que não sei o que é da Ferrari, não sei da Ferrari, não sei o que é não sei da onde. E ele precisava compreender as línguas para entender o funcionamento do carro.
Então ele aprendeu a falar todos esses idiomas. Entendeu? Essa é a diferença. O que ela falou que muda muito de interesse também. Né? O autista não muda tanto assim de interesse. Né? Uma outra situação. O altas habilidades, existe uma questão que a gente fala, que é a comunicação. O autista, né, é até difícil da gente identificar, porque é diferente, um diálogo é uma coisa e um monólogo é outra. Tem uma autista adulta que eu identifiquei há pouco tempo, que ela conversa, você acha que ela está falando com você, coitada de você, ela está falando com ela mesma, para você. Entendeu? É isso aí. Ele brinca, o autista brinca. Né? Você não desconfia. Ele usa você como objeto do brincar dele. Você é um objeto, você está achando que você está brincando nada com você. Você está sendo feito de bobo ali e nem está percebendo. E isso é autista. O altas habilidades, ele tem esse contexto de interação social, só que o altas habilidades, ele tem um tempo. Porque ele acha assim, são idiota isso. Essa pessoa, meu Deus, não tem paciência com ele. Não tem paciência com ele. Como ele é idiota, que fala, não sei o que, eu não quero saber de fulano, não quero ficar com fulano, né? E isso daí é o altas habilidades, ele tem mais isso. Não é porque ele não gosta de estar com pessoas, ele procura pessoas que tenham o mesmo nível de interesse que ele, que gostam de falar das mesmas coisas que ele. Essa é a diferença. Então, às vezes, ele não interage com outras pessoas, não é porque ele é antissocial, não. É porque aquelas pessoas não têm o mesmo nível de interesse. Né? Eu estava contando de um caso de manhã, que eu tinha um paciente de 3 anos. Aí chegou, olha, não fala. Ele não fala nada, esse garoto autista, ele não fala, ele é autista, ele é autista, ele é autista. Chegou a criança pra mim, com 3 anos de idade, autista, não fala. Aí foi pro consultório, chegou no consultório, não falava. Aí tinha um livro na minha mesa que falava sobre mitologia grega. Ele passou pelo livro, leu o livro e falou assim, e mitologia grega? E ele veio, né? Eu falei, o que é isso? Ele, olha, deixa eu te contar. Isso daqui fala, e começou a contar tudo sobre mitologia. Aí no final eu perguntei, meu filho, por que você não fala na escola com seus amiguinhos? Seus amiguinhos iam gostar tanto de saber sobre isso. Ele, o quê? Aquelas crianças que ficam só na areia do taquinho. Eu, realmente, a criança de 3 anos vai ficar na areia do taquinho, né? Parabéns para a criança de 3 anos. Ele está demais com uma criança de 3 anos, né? Então, é isso daí. É essa questão, né? A criança tem outras habilidades, ela gosta de crianças mais velhas, porque o cognitivo... Deixa eu só contar uma coisa que aconteceu no aniversário dele. Ele fez agora 12 anos. Aí, vamos reunir os amigos da minha turma na hamburgueria para fazer lanche e tal. Marcamos para 8 horas. Quando foi 8h30, as crianças chegaram, no horário. Não bora. Mesmo assim, meu filho, chato demais. Já deu Bora. Digo, filho, vai ser 8h30, a gente fala que os pais vêm buscar 10 horas. Não vou. Chato, deixa as crianças enjoadas, não bora. Eu não, vai ficar 10 horas esperando os pais Aí teve que ver, deixou as crianças na mesa, vai sentar com o pai, com a mãe, com os adultos, lá para conversar. Entendeu? É essa funcionalidade, por isso que acontece muito isso. E aí, uma outra questão são as hiperexcitabilidades. Altas habilidades ou superdotação tem muitas hiperexcitabilidades. Quais são? Auditiva, por exemplo. Meu filho, uma vez foi no evento de um livro e chegou lá, a menina falava muito, foi uma pessoa muito adulta, mais adulta que você possa imaginar. Ele passou a festa toda com a mão no ouvido. Eu falei, gente, vai pensar que a criança é autista. Por quê? Porque estava com a mão no ouvido. Eu perguntei em casa, eu falei, mas criança, por que você está com a mão no ouvido? Ele, mãe, você não ouviu um monte de timbre diferente na voz dela? Eu falei, claro que não, né? Não. Mas eu ouvi, meu Deus, a hora que fazia um tanto, né, meu filho, eu não vou saber nada do que você está falando, mas eu entendo que você pode deixar, tá tranquilo. Por quê? Isso é hiperexcitabilidade auditiva. E a gente, e o autista não, o autista ele ouve barulho na cabeça muito alto, estrondoso, né? Um barulho muito forte, então não é um barulho que machuca, que agride. Ele ouve diferente, ele ouve separado, sons separados. Tá? Assim ele fala. Outra coisa que tem, alguém até perguntou de manhã, sobre a questão assim, o altas habilidades, o autista ele é muito literal, sabe?
Eu estava contando a história de um paciente meu que estava fazendo, né, fazendo uma atividade com as outras crianças, ele é autista, né? A mãe dele falou assim, olha, se você me perder essa mochila na escola, eu vou te matar. Menina, pra que o garoto dá pra você na mochila? Ele vai, por que vai me matar? Não vai te matar. Isso é uma forma de falar. Aí ele vai aprendendo. Olha a diferença do autista. O autista aprende, tá? Ele aprendeu que matar não é matar. Aí, olha só. Aí olha como que acontece. Aí um dia a gente estava brincando com farinha de trigo, ele virou pra mim e falou assim, eu falei, meu Deus, sua mãe vai te matar pra fizer isso. Ele, Giane, você não disse uma vez pra mãe me matar? Eu falei, não, meu filho. Eu quis dizer nesse sentido mesmo. Então ele começa a aprender o sentido, por isso que engana. Então o autista também engana muito nessa questão. O altas habilidades é assim. A criança estava no consultório comigo e falou assim, ai, meu amigo é muito chato. Eu falei, e é mesmo mala sem alça? Ele, nunca vi isso. Eu falei, cara, mala sem alça, pesado, difícil de carregar. Ele, Giane, eu entendi, mas por acaso você já viu uma mala sem alça na sua vida? Eu, não. Razão completa, plena. Tá tudo bem, porque ele está certo. Porque é exatamente isso. Mala sem alça não existe. Então, ele entende o significado, só que ele não vê, não compreende a lógica daquilo. Porque realmente não tem lógica. Tá? É nesse sentido. Tá? E a infelicidade, por exemplo, imaginativa. A criança confunde muito com TDAH. Tem aquela criança que está na sala, você está falando com ela, parece que ela está viajando, sabe? Aí você ela olha assim, aí você fala assim. Aí você imagina, aí você pergunta o que você falou, até sabe te responder. Mas é porque isso é hiperfelicidade imaginativa. Eles vão criando, fantasiando coisas na cabeça quando você está falando. Tipo Fantástico Mundo de Bob. Idêntico. Pode passar. Entenderam a diferença entre o autismo e a autismo? Por isso que a gente faz diagnóstico errado. Não é que não vai ter os dois, mas existe uma linha tênue. E é essa linha que acaba confundindo. A gente falei, fala. Eu falei com um aluno meu que ia trazer um quebra-cabeça. Aí na hora ele colocou a mão na cabeça, toda vez que eu fica com a mão na cabeça, achando que eu ia quebrar a cabeça dele. Quem tem altas habilidades tem o hábito de desligar do assunto que não lhe interessa? Em alguns momentos, sim. Porque é muito comum, muito conveniente. Está falando que não interessa a solução de figuração. E isso daí seria TDAH? Não tem nada a ver. Não. O que acontece com altas habilidades? O altas habilidades, ele tem a capacidade de fazer isso, né, por causa da inteligência. Então, eu posso sair daquele momento e desligar aquele assunto, porque aquilo não tem interesse para mim, não me desperta interesse. Isso é uma característica. Então, não é TDAH. TDAH é quando ele não consegue manter realmente foco. É diferente. Eu não consigo prestar atenção. Eu quero prestar atenção, mas eu não consigo. Isso é TDAH. Mas isso aí que você está falando de desligar é característica de altas habilidades. E é mais ou menos a partir de qual idade que começa a diagnosticar? Boa pergunta. Então, os marcos de desenvolvimento, aquela carteirinha de vacinação, a gente já consegue visualizar um monte de coisa, porque ali tem a precocidade, você consegue ver o que é para fazer dentro do tempo, que a criança faz antes do tempo. Então, dali você já percebe. Por exemplo, uma criança de 1 ano, eu já avaliei, agora, por último, uma criança de 1 ano e 5 meses. Ele sabia cores, falava todas as palavras, entendeu? E ele muito engraçadinho, ele fala tudo, não. Ele não tá aqui, não. Igual um adultinho, sabe? Vai pra sala, assim, do atendimento, igual um adulto, tchau, nanãe. E é pronto, entendeu? Então, a gente avaliou com precocidade. Depende muito do desenvolvimento dessa criança, mas eu consigo avaliar a partir de 1 ano, 1 ano e meio, já dá pra perceber. Altas habilidades? Precocidade. Porque as altas habilidades a gente faz o que a gente chama de uma avaliação multidisciplinar. É uma avaliação com uma psicóloga, que ela faz os testes de QI, que é o REIVI e o VISC, e eu faço a avaliação relacionada aos 3 anéis, criatividade, habilidade acima da média e desenvolvimento com a tarefa. Então, isso você já consegue perceber, essa precocidade de algumas crianças. Mas tem crianças que a gente consegue bater o martelo até mesmo com 2 anos. Por exemplo, tem uma criança de 2 anos que ela fala 3 idiomas. A avó dela e a mãe moram na comunidade, as pessoas moram assim, bem, sabe, precário, condição financeira bem difícil. A criança fala 3 idiomas, lia nos 3 idiomas.
Até é difícil você ter, né? Conversar. Então a gente já consegue tratar uma criança. Depende muito do que é essa habilidade. Quando é acadêmica, a gente consegue perceber muito mais fácil, com sinceridade, do que é criativo produtivo. Mas com 1 ano e meio dependendo da criança, a gente já consegue dar precocidade, já consegue. Porque já é diferente, é muito diferente. A criança já tem uma postura diferente até quando ela entra na sala. Você vê a fala dela é diferente, o comportamento é diferente. Eu tenho uma criança que chegou lá pra mim, e aí a avó falou pra mim que ela era autista. Eu falei, essa aqui, a avó tem um top nível de conhecimento. Aí falou pra mim, Giane, essa criança é autista. Eu falei, não é. Manda ela pra mim, não é autista, ela parei. Aí fiz a avaliação da criança. A criança não falava direito, mas ela tinha TDR e não autismo, que é transtorno da linguagem. E aí, como é que você sabe, Giane, qual a diferença do TDR e do autismo? Ela não fecha os característicos. Ele dava significado aos objetos, conversava comigo do jeito dele, mas trocava comigo. Totalmente diferente de uma criança autista. E aí a gente descobriu que além do TDR, ele tem habilidade superior na área da matemática. Então, raciocínio lógico perfeito, sabia roubar no jogo, que eles adoram roubar. Roubar é com roubo no jogo, que é uma maravilha. Eu tenho uma que até hoje, ela é enorme. Ela fala, Giane, eu ganhei esse cara de rosa. Leonardo está me roubando. Muda a regra, eles adoram mudar a regra do jogo. Para poder ganhar, porque eles sabem como você está perdendo, então eles começam a mudar a regra do jogo. Então, eles têm essas características. E aí, às vezes, eles se camuflam também. Eu tenho esse que eu conto sempre essa história, é o Ernesto. Ele não lia nada. Cheguei na escola, a escola achava que ele tinha cabeça grande, que ele tinha problema com isso, tinha problema com aquilo. Olha, colocaram tudo quanto é problema no menino. Aí, na pandemia, ele falou assim, Giane, ele abriu a câmera e falou assim, eu quero aprender a ler. Eu tô inocente, todo feliz. Ai, que lindo, despertei o interesse. Aquela coisa que a gente se emociona, que a gente é bobo, né? Despertei o interesse nele, que amor. Aí, Ernesto lá, aprendeu a ler 2 meses. Eu lutei 3 anos, ele aprendeu a ler 2 meses. Aí, aprendeu a ler. Aí a mãe tinha a câmera, eu não sei se eu mato esse garoto, ou se eu boto ele de castigo, ou se eu bato ou se eu beijo. Eu falei, o que aconteceu? Ela me mostra um bilhete. Ele escreveu, não, foi tomar banho. Ele escreveu um bilhetinho pra ela. Mamãe, você está sendo muito ruim com o Ernesto. Estamos nos separando, assinado papai. A mãe abriu, leu o bilhete, sabia qual era a reação. Eu falava, tá. Aí eu perguntei, Ernesto, filha, como é que você faz uma coisa dessa, aquela coisa? Deixei passar o dia, só foi desse dia. Deixei outro dia. Aí ele falou assim, você não sabe o que eles estavam fazendo contra mim? Eu falei, claro que eu não sei. Eles estavam se unindo, ó, os dois juntinhos para me proibir de jogar videogame. Então ele tinha que traçar os meus planos, dessa estratégia. Ele é desse perfil. Então ele traçou os planos dele, as estratégias para separar o pai e a mãe, porque se unir, ferrou, né? Então tem que separar. Olha como é que para eles a aprendizagem tem que ter significado. Se ele não tem importância de aprender, ele não vai aprender. Porque isso não é interessante. Para ele vai ser uma solução, né? E até eu conheci o neto dela rapidamente, que é a Montina Carona, e a área dele agora de interesse é o skate, né? E aí ele falou as partes do skate, realmente, ele ficou falando, né? Bom, aqui fez skate, não sei o quê. Então ele já vai até com a solução para a área dele de interesse também, né? Ele dá novas funções ao objeto, e isso que é criatividade, nem inventar uma roda. Ele dá uma função nova no objeto. Então eles são muito assim. Eu estava falando que ele falou assim, um dia ele chegou na escola, ele fala assim, eu tenho que pagar imposto, o problema dele é pagar imposto. Meu filho, você tem que ganhar dinheiro, você está precisando de imposto. Ele fala, eu tenho que pagar imposto. Quem inventou imposto? Isso é um absurdo, eu tenho que pagar imposto. Todos os dias ele fala de pagar imposto. Que ele tem que pagar imposto, que é um absurdo ele pagar imposto, e que ele acha muito ruim ter que trabalhar. Ele já fala isso, que eu tenho que acordar cedo, dormir tarde. A vida dele é falar isso. Aí um dia ele chegou no consultório e falou assim, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei, que bom! Eu só falo, só isso, que bom! O que você vai ser da sua vida? Professor igual você e meu pai. Eu falei, por que vocês não fazem nada? Como assim que eu não faço nada? Olha só, veja você. Eu pego o livro, você e meu pai. A professora pega o livro, manda copiar no quarto, tudo dá no livro. Ela tem trabalho. Meu Deus. Depois, ela manda responder a resposta para lá e só olha, copia e corrige. Você pensa bem, isso não é um serviço bom para ele? Você não dizer isso para ele. Faz isso, a conclusão, né?
Então, olha só como é que eles pensam. Uma criança, né, na idade dele, de repente falaria, eu pensaria assim? Não. Mas ele já tem essas questões. Ele fala. Ele chegou também, ele adora falar das professoras, coitado. Aí ele chegou no consultório e falou assim, olha só, você precisa resolver meu problema. Eu falei, mas qual é o seu problema? Eu estou muito preocupado, estou muito cansado, estou muito estressado, porque a minha tia está muito preguiçosa. Eu falei, por que sua tia está preguiçosa? Olha o dever fácil que ela está passando, que absurdo isso aqui. Ela está preguiça de corrigir. Primeiro filho, não é preguiça de que ela tem de corrigir. Tem outros amigos que não têm a mesma capacidade que você. Então é nesse nível que eles são. Eles questionam, argumentam, né? E vão colocando as ideias deles lá. É desse jeito, gente. Aí a gente fala sobre rotular, se torna arrogante, saber ou conhecer as habilidades. É o que ela falou. Quando você sabe o que você tem, é muito mais fácil de você lidar com você e com o outro. Porque você vai saber se controlar, vai saber controlar as suas falas, vai conseguir ser mais aceito. Então, às vezes não, é importante você se conhecer. Então, a avaliação, ela é para quê? Tem políticas públicas para autoridade? Não tem isso tudo, como tem para o autismo. Mas se a gente tiver mais gente saindo da invisibilidade, claro, vão ter políticas públicas. Por que hoje se fala de autismo? Porque foram feitos vários diagnósticos, certo? Então é exatamente isso que tem que acontecer com as outras habilidades. Se não acontecer, não vai ter política pública. Precisa identificar isso. Giane, assim, quando a gente ouve falar em altas habilidades, a gente imagina só aquela criança que é muito inteligente, que domina tudo em sala de aula, mas a gente, com pouco conhecimento que a gente tem, né, nenhum, a gente esquece que tem aquelas crianças que não tem só a parte acadêmica, né? Tem as outras áreas que ela também se destaca muito bem. E no papo nosso, da classe de professor, a gente fica naquela área, a criança, se tem uma habilidade, ela sabe muito bem matemática, sabe muito bem português. Não é. E nisso a criança passa por gente, vai para outra turma, vai para outra, essa criança vai embora da escola e a gente não. O professor não conseguiu identificar essas outras habilidades por conta de ficar só presa na parte acadêmica da criança, né? Se ela foi lá fora, brincou, você observou que essa criança está diferente ali, ela está se destacando no esporte ou na música, a gente tem que ficar, dar uma dica ao professor, você que está nessa área, fica atento para essa criança que está se destacando ali, observar isso, porque a gente vai conseguir encontrar essas crianças sim, mas se a gente não ficar assim, só para a parte que é essa acadêmica, né? Mas abrir o nosso leque, a nossa visão, né? Vocês sabem a história da Hortência, pelo que ela está falando? A Hortência ficava pulando o muro da escola. Ela pulava o muro da escola para fugir. A professora de educação física ficou intrigada porque ela soltava, dava saltos enormes no muro da escola alta. Falou assim, minha filha, vem cá. Vem cá que depois da hora, você vai saltar sim. É lá na cestinha. Pegou a bola de basquete e deu para ela. Vamos lá. E ela virou uma grande jogadora de basquete. Então é isso que ela está falando, é esse olhar que a gente tem que ter. Porque às vezes ele não é bom na minha área, mas ele é bom em geografia, ele é bom em história, ele é bom em matemática. O que ele é bom? O que especificamente ele é bom? Ele pode não ser bom em tudo, mas às vezes ele tem uma área que você olha para aquele aluno e fala, nossa, ele é muito bom. Né? Ele sabe que ele deu minha matéria e Eu tenho um aluno, a Dani sabe o pouco, né? Não sei se ele se encaixa no perfil de altas habilidades, porque eu não tenho muito ainda conhecimento para medir, mas ele é bom em tudo até agora que eu fiz. Não vi ele fazer absolutamente nada que não fosse com perfeição. Ele é sempre o primeiro a acabar de copiar. A letra dele, 2-0 na minha, até agora. O caderno do menino é impecável. Só que eu tive contato, por exemplo, com um aluno que surgiu a questão do diagnóstico, né, que está no 7º ano. E eles são muito diferentes. Claro, todo ser humano é diferente, eles têm perfil diferente. Mas esse aluno, ele tinha muita mais essa questão de dificuldade de convivência com os colegas. Agora, você falando, eu identifico que era justamente porque, para ele, isso é tudo muito novo, fora, sabe? Porque ele não se dava com basicamente ninguém na turma, nenhum interesse batia com ele e tal. Já o Afolas não é assim. A característica dele é totalmente diferente. Ele se dá bem com todo mundo, ele chega a ser popular na sala. Mas ele é muito bom em absolutamente tudo. A minha mediadora pediu para ele fazer um desenho de um mosquito, porque estávamos falando sobre a dengue. E o colega queria que o aluno pudesse. Menina, mas em, sei lá, 1 minuto, o garoto fez um mosquito de tanta perfeição que até o pelinho da pata do mosquito o menino desenhou. Olha, me senti tão humilhada. Ele fez aquilo, eu sei quando. E eu fiquei olhando para o mosquito, surfa, ele é skate, ele é do skate, ele é surfista, inclusive faz competições, e ele conversa sobre todos os assuntos. Se eu puxar qualquer assunto com ele conversa comigo de maneira muito madura.
Mas ele consegue lidar com o outro. Mas ele pode ter habilidade ali de todas, ele pode ter algumas habilidades na área interpessoal. E a gente fica como se fosse um rótulo, como se o aluno sempre tivesse essa dificuldade. Ele não tem, eu não sei até que ponto eu teria que pontuar isso, por exemplo, desse aluno. Então, ele pode ter altas habilidades na área interpessoal. Mas você não vê o político. Ele chega aqui, você fala, caraca, vou botar nesse cara. Ué, habilidade interpessoal. Não é? Mas é isso, gente. Isso é altas habilidades. Isso é altas habilidades. Mas no conteúdo, até hoje, eu não percebi dificuldade dele ensinar. E, por exemplo, às vezes eu percebo que ele faz com tanta naturalidade que ele me, vamos supor, passa alguma coisa, sei lá, ele escreveu uma palavra, ele já me disse que não gosta de língua portuguesa. Então eu perguntei para ele, não, por que você não gosta? Eu consegui identificar, você que é um detesta matemática ou detesta português. Aí ele, gosta de português. Não, ué, mas você escreve, se eu mandar ele fazer uma prova da escola, na hora. Faz na hora. Você não escreve, são pouquíssimos erros ortográficos que passam. E aí, quando passa, por exemplo, se eu nem corrijo com a cabeça do caderno dele. E eu falo assim, oh, amor, aí ele não se incomoda com essa correção. Por exemplo, ele fala, não, eu faço de novo. Ele vai lá, apaga aquela palavra, ele não conserta só uma letra. Por exemplo, algo que ele esqueceu um I. Poderia colocar um I ali? Não, ele apaga tudo, novamente, com perfeição. O caderno dele é impecável. Não tem isso aqui, tem menino. Então, você está falando, eu estou vendo muitas características nele. Então, ele pode ter habilidade interpessoal, ele pode ter essa capacidade de autocontrole. E é uma coisa assim que eles mesmos desenvolvem sozinhos, eu vejo assim. Porque eles falam, tem um brinquedo ali, cartinha Pokémon. Não gostava disso. Aí esse dia ele tava assim, um monte de cartinhazinha determinada, todo esse negócio não. Aí ele levou e falou assim, eu falei, o que é isso? Não, tia, eu preciso aprender isso para me relacionar com meus colegas. Então você me ensina a jogar isso, eu falei, mas eu não sei. Então vamos pesquisar na internet como aprender juntos, aí aprender e trabalhar na escola. Então eles mesmo têm essa questão de se autorregular. E às vezes os pais em casa. Eu falo com meu filho, mas vocês vão fazer, mas eu posso fazer com meu filho. Meu filho, um dia que o museu pegou fogo, mas a criança chorava tanto. Ele chorava tanto, para, isso tá esquisito! Minha criança não, porque o museu pegou fogo! Meu pai, eu tô dando exemplo da mãe, que é o pai que faz isso com o filho em casa, regula a criança, controla. Aí a criança já sabe como lidar com o outro e aprendeu isso em casa. Entendeu? É assim. Aí ele também, uma vez, ele falou assim, ele faz um dever sozinho, ele pensa a palavra, legal? Aí ele tava lá fazendo um dever e falou assim, minha tia mandou pintar cachorro de ser vivo de verde. Mas cachorro não é verde? É melhor fazer isso para não ficar conhecido, né? Porque arrumar problema, né? Arrumar problema. Quer dizer, isso é habilidade interpessoal. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente quer lidar bem com o outro, a gente quer conduzir situações. E quando eles não concordam, eles também têm uma forma de argumentar que te leva a ser convencido. Hoje eu falei para ele assim, descobri uma coisa que você não gosta. Porque eu levei a folhinha, né? Aí eu não cortei. Deixei para eles cortarem, para separar. Aí eu falei assim, meu amor, você já terminou? Coloca o seu caderninho. Aí ele, você não pode cortar para mim, não? Aí eu, por quê? Eu não gosto. Eu falei, desculpa, ele olha uma coisa que eu não gosto. Eu não posso cortar, não. E o pior, eu corto pessimamente pouco. Eu falei, meu Deus, como é que eu corto esse garoto? Tem horas. Ainda bem que tinha a linha, graças a Deus. Ele não é de não ter mostrado muita expressão. Não. Às vezes ele não contesta coisas. E ele não é de. Eu sei que ele sabe, mas ele não fica demonstrando que sabe. Ele é assim. Eu passei atividade de aula. Ele vai incomodar porque eu só passei aquilo. E os colegas estão no primeiro lado do quadro, ele disse, não vai pagar aí. Tipo assim, aí eu, meu amor, eu preciso. Aí eu já percebi que eu preciso de mais pra ele. Aí eu passo mais alguma coisa. Assim, o dever de casa, ele fala assim, não, os colegas estão aqui pra copiar, ele já responde. E eu. A mãe dele uma vez perguntou, ela é argentina, como está a Paula? Eu falei, maravilhoso, no meu aniversário. Sabe o que eu falava com ela? Aí ela, ele é muito bonzinho. Eu falei, ele é ótimo, maravilhoso, de parabéns. E eu olhando, deixando ele faz de casa, mas eu corrijo, ele ainda segue a toa sem fazer. Meu Deus, é um caso que pode precisar de aceleração. Provavelmente.
E aí, gente, eu já falei essa parte, pode passar. E aí, o que eles têm de perfil? Além disso que a gente falou, vocês falaram também. Vocabulário vasto. Sabe aquelas crianças que adoram aprender palavras difíceis para falar com vocês? Nossa, eu tenho um que eu cheguei porque ele aprendeu acéfalo. Mas você sabe que ele fica fulano acéfalo. Adoro acéfalo, porque ele aprendeu a ser difícil, né? Acéfalo. Então eles gostam de palavras difíceis, rebuscadas. Você fala assim, gente, lá não é uma pessoa, não é uma criança, lá não. Né? Tão inteligente, tão pequeno desse jeito, com esse conhecimento, é lá não. Então, lembra da Maísa? Maísa, lembra dela? Né? Ela era muito pequenininha, falava umas coisas, você fala, gente, até brincava. Que era ensaiado, não era? Tem uma garotinha na internet também, né? Que ela fala assim. Então, é esse vocabulário, essa fala que vai de criança, né? Aí, outra coisa que é muito engraçada, que a gente confunde muito, porque assim, fala umas coisas tão inteligentes, que ela fala umas coisas tão que você fala, gente, aí você tem que lembrar, é criança, e agora ele está agindo como criança. Aquela hora ali, ele estava agindo como adulto. E meu filho, e outra coisa, ele quer saber mais que você, meu filho é assim. Ele vai para aula de bateria, ele fala pro professor, o professor reclama ele, não, tá certo sim, porque eu fiz aquilo. Aí o professor já falou para ele, Carlinhos, eu vou botar você para dar aula no meu lugar. Ele já, você sabe, acho que eu. Então ele faz isso, ele confronta, quer saber mais, fala que você tá errado. E ele fala muito isso pro pai, porque o pai dele começou a ensinar ele a tocar. Meu marido é da área da música. Aí ele falava, meu marido começou a ensinar a tocar, ele falava, pai, você tá me ensinando errado. Não é assim. Aí vai dizer, quer saber pagar aula para você, que você está muito chato. Entendeu? É nesse nível, porque ele vai começar a te confrontar, te corrigir. Quer saber mais que você, mas na verdade ele sabe mais que você. Não deixe ele saber mais que você. Qual é o problema dele saber mais que você? Não tem problema nenhum, sabe? Entendeu? E eu acho que é por isso que a gente não consegue identificar muito, porque sabe mais, não, você não pode saber mais que eu sou um professor, sou bambambam daqui da parada. E aí ele sabe mais, beleza. Né? Outra coisa, você ensina para ele uma coisa, ele é resistente de mudar de opinião. Quer ver uma coisa? Eu uso muito exemplo da minha casa dos meus pacientes, porque eu acho que se aproxima mais de vocês. Se você falar assim, olha só, falar para meu filho, quando chega o sinal vermelho, o carro para, a gente tem que parar. E não pode passar, porque pode atropelar alguém. Meia-noite, Rio de Janeiro, você para em sinal vermelho? E aí você vai levar um tiro na vida, né? Você mora aqui, você que mora lá do outro lado, mas sabe que não pode parar. Aí, chega no sinal vermelho, meia-noite, você está na festa, você faz o quê? Para. A criança, por que você parou? Você não sabe que não é para parar. Você não falou que isso é perigoso, você não falou da lei de trânsito, não pode ser esse, não quer. Enche o seu saco, sabe? Mas pode vir bandido, porque o bandido não pode ser atropelado, porque ele é bandido. Você acha que está no ser humano? E começa a perturbar você com as coisas, nossa, meu filho. Né? A gente é um ser humano, gente. A gente faz isso. Meu Deus do céu, chega, criança. Acabou, chega. Né? Tá horrível. Cala a boca. Até a vontade. Chega, criança, acabou. Entendeu? Tá bom? Valeu assim? Aí ele vai continuar me falando. Aí quando ele entender, eu tive que mostrar uma cena pra ele, de uma situação assim, pra ele entender e nunca mais falar. Não, senão ele ia ficar todas as vezes que eu parasse no final, ele ia fazer o mesmo questionamento. E o porquê? Sabe por quê? Você vai ficar de castigo. Por quê? Porque você fez isso assim. Mas por quê? Porque isso assim não. Mas por quê? Mas por que a gente não combinou isso? Mas por quê? Mas por que tem que ser esse castigo? Não, mas por que esse castigo? Mas por que esse? Você não podia me dar aquele outro castigo? Mas por que esse castigo? Não, porque aí você chegou a hora que você não quer mais explicar, né? Mas é desse jeito que eu vou. Né? Pode passar. Então é questionador, né? É criativo, tem bom senso de humor, mas o humor deles é um humor meio... esquisito, né? Meu Deus, tem isso. A gente não entende. Aí às vezes a gente nem entende o que eles estão falando, né? Aí eu estou fazendo uma piada. Eu faço uma piada. Não, mas aí, gente, como é que eles sabem? Aí se você ri e você não entendeu, você fala assim... Fala pra mim o que eu tava falando, já passei falando isso. Então explica a piada que eu acabei de te contar. Nunca mais li sem saber. Agora fala a verdade, não entendi. Explica pra ti o que você tá falando. Porque eles são muito engraçados. Esse dia uma criança fez um desenho, né? Eu, que lindo, isso é não sei o que. Ele, claro que não. Isso é isso. Você não está vendo isso. Eu, então não interpreta não. Melhor falar a verdade, porque senão dá problema. Passa aí pra mim.
Só para a questão de não expressão que é superior, não? Ah, eu falei pra vocês, né? Disso ou não? Daí vai me lembrando, porque é muita coisa que eu falo. A criança com altas habilidades, a gente... Ah, vou falar na hora de fazer o testinho. Na escola, a gente pode identificar? Pode. Mas nem sempre, o que acontece na escola? A gente usa a lista base de indicadores da professora Cristina Delu. É só escrever, lista base de indicadores da professora Cristina Delu. Se vocês digitarem isso no Google, vai aparecer uma lista. Fez lá, deu várias vezes, sempre, mais de 80%, você sabe que ela tem características de alta habilidade. Só procurar no Google que dá pra colocar. Pode colocar. Já falei também? Vou fazer o testinho, que no testinho eu falo essa parte. Ah, volta. Altas habilidades não tem CID, não tem laudo, não é doença. Pode ser identificado na escola. Por que ela chega no consultório? Porque a escola não sabe identificar. O professor de história pode ver que a criança tem todos esses anéis na área dele, pode identificar com altas habilidades em história, em geografia, em ciências, em artes. Quem faz isso é o profissional da educação. Ele para no consultório porque nós não sabemos fazer a identificação dessa criança. Aí o médico dá uma CID, que se chama transtornos escolares. Altas habilidades, pelo que eu falei, é transtorno, né? Então a CID está errada. E por que isso? E por que essa criança leva essa CID? Porque não tem políticas públicas e a mãe precisa disso, precisa daquilo outro, e aí o médico dá uma CID, porque a escola também teima que não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro, porque não tem CID, então a gente está passando por esses problemas. Tá? Agora vocês vão fazer uma prova. De tudo que eu falei. Isso não é aula, tá lembrando que eu falo? Não é diagnóstico, é um laudo, não é laudo. É um relatório devolutivo com os indicativos das altas habilidades, tá? Tá passando aí. Todo mundo tem lápis ou tem lápis? É igual a criança. Isso, coisa feia. Oi? Alguém apresentou, né? Gente, todo mundo pegou a folha e vai prestar atenção no que eu vou dizer agora. A prova é para fazer você e Jesus, não tem cola. Olha só, deixa eu falar, calma.
Vocês, presta atenção numa coisa que eu vou dizer pra vocês. Ele faz igual uma criança lá, chegou na sala, chorando, começou a sair, teve papelzinho. Eu falei, que é isso? Ela disse que eu colhei, mas eu não colhei, eu juro. Eu falei, então como é que você faz esse papel com todas essas respostas? Eu estava andando na rua, da escola da criança. Eu tropecei. Quando eu olhei no chão, tinha esse papel com todas as respostas da prova. Falei, que coincidência, né? Aí você fez o quê? Pegou o papel e jogou fora. Não, eu vou para a escola porque eu poderia precisar usar. Realmente, E era a resposta da sala dele. E era a resposta da sala dele. Você acha que ele deve? Mas ele tropeçou. O professor da resposta para ele. E não pode pesquisar no celular também. Não pode. Sabe quantos anos? Ele tinha 7 anos. Entendeu? Eu falei assim, mas você está sabendo falar mais do que eu da faculdade. Muito mais. Olha só. Espera aí que eu vou pegar a prova aqui. Ó, não pode colar. É para fazer você e Jesus. Não olhe a resposta do quadrinho. Silêncio profundo, porque eu vou fazer a pergunta 2 vezes. E não adianta, tia, pra mim, tia, você falou, tia, não presta atenção. Boa na roça, perdão, tá bom. Ó, eu vou até citar. Ó, olha como você assistiu igual os alunos, né? Olha de passeio. É muito difícil, olha. Eu vou marcar. Não. Eu vou assistir o quadradinho? Não. Eu vou. Assim que casa, né? Ó, eu vou fazer a pergunta 2 vezes. E vocês vão responder. Número 1. Escreva seu nome na linha pontilhada acima, sem comentário. Número 1. Escreva seu nome na linha pontilhada acima. Sem falar, é prova, vocês fazem isso com as crianças, então vão, ó, estão me pegando pelas criancinhas. Número 2. Número 2. Qual é a metade de 2 mais 2? Qual é a metade de 2 mais 2? Ai, que bonitinho. Silêncio. Quem já fez quietinho. Alguns meses têm 30 dias. 3. Alguns meses têm 30 dias. Outros têm 31. Quantos têm 28? É prova. Não responde. Posso repetir. Alguns meses têm 30 dias. Outros têm 31. Quantos têm 28? Atenção. Atenção, porque essa pergunta é longa. Só responde, não é para copiar a pergunta não. Olha só, o Pedro fez pastinha. 2 nós vamos começar de novo. A verdade é a vida. Olha só, vira a folhinha. Quem já ouve, agora escuta atento. Quem já fez a respostinha, pronto, vai esperar chegar na outra, que não fez. Quem não fez e copiou, só vai colocar a respostinha. Vou começar de novo, então. Depois vocês querem falar das crianças, né? Esse povo é literal demais. Demais, né? É tudo autista. Ó, número 1. Agora silêncio. Número 1. Escreva o nome na linha pontilhada acima. Não é para falar. Faz, se não entendeu, faz, fica quietinho. Número 1. Escreva o nome na linha pontilhada acima. Sem a cola. Número 2. Qual é a metade de 2 mais 2?
Número 3. Alguns meses têm 30 dias e outros têm 31. Quantos têm 21? Alguns meses têm 30 dias, outros 31. Quantos têm 21? Agora essa é grande, preste atenção para responder. Só responder. Você está perdido numa floresta com um fósforo. Você está perdido na floresta com um fósforo. Você encontra uma casa abandonada, escura e fria. Na casa tem um lampião, uma lareira e um fogão a gás. O que você acenderia primeiro? Você está perdido na floresta com um fósforo. Você encontra uma casa abandonada, escura e fria. Na casa tem um lampião, uma lareira, um fogão a gás. O que você acenderia primeiro? Número 5. Um fazendeiro tinha 18 vacas. Todas, exceto 9, deixaram de morrer. Quantas sobreviveram? Repete. Um fazendeiro tinha 18 vacas. Todas, exceto 9, deixaram de morrer. Quantas sobreviveram? Ó, eu vou... Agora eu vou fazer uma que eu não fiz de manhã, porque eu esqueci. Um homem construiu uma casa na forma de um retângulo, apontada para o sul. E então apareceu um urso polar. Qual é a cor do urso? Um homem construiu uma casa no formato de um retângulo, apontada para o sul. E então apareceu um urso polar. Qual era a cor do urso? Número 8. Presta atenção. 7. Ah, tá. Eu pulei uma aqui, tá? Vou trocar. Um médico disse agora para você tomar 3 comprimidos. Um a cada meia hora. Depois de quantas horas você acabaria? Repito. Um médico disse para você tomar 3 comprimidos. Um a cada meia hora. Depois de quantas horas você acabaria? Sei da cola também. A outra também é longa, mas presta atenção que a resposta é curta. Se você deixar São Paulo dirigindo um ônibus com 18 passageiros em direção ao Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro deixar 18 passageiros e pegar 2, no dia seguinte, às 18 horas, chegar a Vitória, qual é o nome do motorista? Se você deixar São Paulo dirigindo um ônibus com 18 passageiros em direção ao Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro deixar 18 passageiros e pegar 12, no dia seguinte, às 18 horas, você vai chegar a Vitória. Qual é o nome do motorista? Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Eu vou fazer essa pra ser a última. Olha só, eu vou fazer a última por causa do tempo. Você vai fazer a última. Em um lugar do mundo existem 3 ilhas. Cada ilha com 3 palmeiras. Cada palmeira com 2 cocos. Quantos cocos você pode pegar de cada palmeira? Em um lugar do mundo existem 3 ilhas. Cada ilha tem 3 palmeiras. Cada palmeira tem 2 cocos. Quantos cocos você pode pegar de cada palmeira? Agora, eu vou para as respostas. Agora é a hora da verdade. Escreva o seu nome na linha pontilhada acima. O que vocês fizeram? Tinha linha pontilhada na boca. Eu coloquei. Mas não falei, faça a linha pontilhada. Acertei.
Qual é a metade de 2? Mais 2? 3. Alguns meses têm 30 dias, outros têm 31. Quantos têm 28? Todos. Dona Fátima, que falou de uma colinha pra cá, só tá deixando. Você está perdido numa floresta com fósforo. Você encontra uma casa abandonada, escura, fria. Na casa tem um lampião, uma lareira e um fogão a gás. O que você acende primeiro? Um fazendeiro tinha 18 vacas. Todas elas, exceto 9, deixaram de morrer. Quantas sobreviveram? 18. Todas elas, exceto 9. Quantas sobreviveram? 9. Um médico, um homem construiu uma casa na forma de um retângulo apontado para o sul. E então vai aparecer um urso polar. Qual é a cor do urso? Branco. Quem colocou de leite? Eu botei não tem urso. Eu botei não, eu fui com ele, eu botei não tem urso. Não tem urso. Não se escute a professora detentora do saber. É branco e pronto. O médico disse agora para você tomar 3 comprimidos, um a cada meia hora. Depois de quantas horas você acabaria? Eu comecei agora, não conta. Uma hora. Se você deixar São Paulo, qual é o nome do motorista? Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Porque a arca é de Noé. Em um lugar do mundo existem 3 ilhas, cada ilha com 3 palmeiras, cada palmeira com 2 cocos. Quantos cocos você pode pegar de cada palmeira? Palmeira não dá. Não costumem tirar o urso, hein? Gente, não vai dar para eu fazer o resto com vocês. Mas aí... Tá bom, minha humilhação já foi E também não vai dar para eu terminar por causa do nosso horário. Mas olha só, gente. Eu queria deixar... O que é um teste de QI? O que é esse teste? Só para explicar para vocês. Eu também nem dá. Gente, olha só. O que esse teste vai testar? Vai trabalhar com habilidade lógica, interpretação de texto e habilidade lógica. Quem não tiver isso vai fazer? Não, mas você pode ter outras habilidades. Então, o que acontece? Eu contei aqui de manhã, vou repetir para vocês a história, né? A história da Bruna, que é psicóloga que trabalha comigo. Nós fizemos
tínhamos um trabalho lá no tempo antes de eu chegar, né? Fiz o mestrado lá. E tinha um trabalho com escolas públicas. Então, um dia, a professora Cristina foi na escola fazer uma avaliação com todo mundo, com todas as crianças da escola, da escola pública de Niterói. Nessa escola, a professora achou a Bruna. Só que no teste de QI ela não foi bem, então ela não ia fazer parte do programa. Uma professora de português, sabendo disso, chamou a professora Cristina e falou: olha só, ela é muito boa, essa menina. Essa menina é excelente, essa menina fala muito bem, ela se expressa, ela tem uma expressão maravilhosa. Eu gostaria que você colocasse ela no programa. Ninguém sabia de nada, ela entrou no programa, fez psicologia, é uma das meninas que avalia, hoje ela é uma das psicólogas poucas que foi que avaliou o seu filho, né, que avalia no estado do Rio de Janeiro. Muito boa na área, muito pertinente, naquilo que ela faz, muito capacitada, né, muito firme. E a Bruna foi pro programa e descobrimos depois que, lembra daquela questão do Bumba? Na época que ela fez o teste, ela estava naquela situação que ela perdeu a casa dela, naquela tragédia que deu tudo no mundo. Se não fosse o olhar da professora de português, essa menina que nasceu na favela, negra, que as pessoas têm preconceito, sim, né? A gente sabe que existe isso, sim. Ela jamais teria conseguido se tornar uma psicóloga hoje bem vista no mercado. Se não fosse o olhar, não da professora da UF, não do pessoal da UF, mas de uma professora que ela sempre fala isso nas palestras que ela dá e tudo. Ela fala: gente, eu sou muito grata, ela tem contato com essa professora até hoje. Eu sou muito grata à professora fulana de tal, porque a minha vida se transformou por causa dela. Viu, crianças? Não fiquem tristes, porque vocês todos são inteligentes. No momento. E aí, gente, olha que coisa importante, olha como é que vocês são importantes. Às vezes a gente acha um teste, que é um profissional de fora, mas olha quantas crianças devem ter dentro da escola, dentro da sala de aula de vocês, e que a gente não identifica. Quantas vidas a gente pode mudar? E aí, eu escrevi um livro com a Fátima, depois se alguém tiver interesse, né? O livro tem valor de R$22, quem quiser entrar em contato comigo, tem alguns exemplares aqui também. E esse livro chama-se O Príncipe Sabichão. E a professora Cristina escreveu o prefácio, que é a 26ª do mundo nas áreas de altas habilidades. Porque realmente são poucas pessoas estudando o assunto, muita gente não sabe que é um assunto novo, sim, vou dizer que é. Tanto que muita gente que fez graduação há algum tempo não teve acesso a essa informação e a gente está agora, né, estudando, divulgando essa questão. O Príncipe Sabichão é uma linda história infantil, criativa, sensível, dirigida aos adultos que trabalham nas escolas e lidam com crianças precoces nas aprendizagens escolares. Trata-se da história de tantas crianças que, ao contrário do que se espera, apresentam comportamentos inadequados porque não conseguem realizar seus sonhos na escola. Quais sonhos? Aprender mais em relação aos conhecimentos que já possuem, conviver com os amigos com quem possa compartilhar suas descobertas, ter alegria nos olhos das professoras que se sentem honradas por possuírem alunos que estão em pleno processo de aprendizagem. Suas autoras são fadas madrinhas que buscam que a escola seja um lugar mágico para que todos sejam felizes. Um lugar onde o amor pelo conhecimento seja consequência do amor que as pessoas sentem entre si. Um lugar onde as crianças voltem a sorrir. Aproveitei a leitura para divulgar bons hábitos pedagógicos nas escolas, doutora Cristina Levi. Tá bom, gente? Obrigada pela paciência de vocês. Gente, mais uma vez, né, prazer, eu sou o Jorge Amaral, faço parte do Núcleo de Altas Habilidades. Mais uma vez agradecer a presença de Giane, agradecer a direção, né, por essa acolhida. Nós vamos estar fazendo um trabalho, né, focal lá no Gustavo, aqui no Gustavo, eu falei lá porque Fátima já nos levou lá no prédio novo, e aí nós vamos estar com vocês de forma mais intensa, né, apesar de estar fazendo um trabalho com toda a rede, vamos estar abrigados lá no Gustavo. Então, no núcleo tem eu, Cida, Elisângela e a Márcia. Elas estão desde o ano passado realizando esse trabalho, né? E nesse momento nós vamos estar fazendo um trabalho focal aqui no Gustavo, não só pelo fato de a gente estar lotado no Gustavo, a gente vai se centrar, assim, direcionar, fazer toda a triagem na escola, então vocês podem contar com a gente. Agradecer também toda a equipe pedagógica, as colegas minhas dos outros núcleos que puderam estar presentes, né, compartilhando nesse momento, as agentes inclusivas também. E é isso, precisando, estamos juntos, né? E... Atendimento aqui. Meu telefone, ali é o telefone comercial, tem o meu contato e e-mail. Se quiser fazer uma forma pessoal, que é 219 8180 219 8180
25 e 17. Esse contato é meu contato pessoal, ali tem meu contato sobre